Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo sobre a nossa carreira. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante para alguns, né? A maior conquista da nossa greve. A gente vai falar hoje sobre o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, né? Cabe salientar aqui nesse preâmbulo, né, para começar a explicar para vocês as questões do RSC, que o RSC ainda não está definido da forma que foi encaminhado pela CNSC, que é a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, né? Depois que a CNSC encaminhou o documento para o MEC, ele ainda vai precisar de ser apreciado pelo MEC, depois pelo MGI, e aí depois dessa apreciação pelo MGI é que ele é encaminhado para a Casa Civil. A Casa Civil faz o encaminhamento ao Congresso Nacional para aprovação da lei e depois esses órgãos do governo, eles ainda vão fazer um trabalho sobre esses documentos, né, ouvindo a CNSC, e aí vão tomar a decisão, né, sobre como será essa regulamentação do decreto, bem como a questão dos critérios, se isso vai ficar da forma que está. Então, assim, a gente tem aqui um passo tomado, que foi a decisão da CNSC com relação aos documentos e aos critérios, mas ainda tem vários passos que podem vir a modificar o que está previsto aí nesses documentos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Então, para ficar claro, a gente está trabalhando baseado naquilo que foi desenvolvido até agora, mas isso ainda pode ser modificado. É importante deixar isso claro, né? Para que se houver alguma modificação aí, vocês já saberem que isso é possível de acontecer. Mesmo a gente já tendo recebido informações das pessoas que estavam lá na CNSC, que esses documentos eles já foram analisados preliminarmente ali por representantes do MEC, e eles concordaram com o que está aí. Foi também analisado antes assim de ser encaminhado por pessoas ligadas ao MGI, eles também já concordaram com o que está aí. Tem uma grande chance disso ir da forma que está e disso ser regulamentado, né, do RSC ser regulamentado da forma que está, mas sempre pode vir alguma surpresa no meio desses trâmites que ainda precisarão ser realizados, né, pessoal? Então, assim, e outra coisa também que é muito importante é que o RSC ele será encaminhado ao Congresso Nacional juntamente com vários outros pontos do termo de acordo de greve de outras carreiras junto ao RSC, da nossa carreira específica. Então, assim, como ele vai junto a um monte de outros termos de acordo, né, outros pontos de termos de acordo que estavam previstos para serem regulamentados e implementados em 2026, há uma chance maior dele ser aprovado no Congresso Nacional sem modificação do que se ele fosse sozinho, né? Então esse é um outro ponto importante que nos favorece em um primeiro momento, né? Uma questão que tem sido colocada aí, né, pelas pessoas que são interlocutores, né, junto à CNSC e em outros espaços, é porque há um certo receio, né, com relação a essa questão do RSC, porque está sendo discutida a reforma administrativa no Congresso Nacional, né? E aí tem coisas nessa reforma administrativa que a categoria e as categorias do Serviço Público Federal precisa lutar contra essa reforma administrativa, porque representa um verdadeiro desmonte do serviço público em todos os níveis, né, em nível federal, estadual e municipal, que contrapõe com algumas ideias que estão no nosso termo de acordo de greve, né? Então, uma coisa, querendo ou não, pode influenciar na outra. Então, tem esse receio. Mas, tirando esse ponto, há uma perspectiva muito boa da aprovação do RSC da forma que está, tanto no Congresso Nacional, quanto nos órgãos do governo federal, no caso da Presidência da República, né? Que são os ministérios. Bem, então fazendo todo esse preâmbulo, explicando para vocês tudo com relação aos trâmites que precisam ser tomados, né? Eu vou apresentar para vocês aqui agora os documentos e a gente vai discutir alguns pontos desses documentos que foram publicados
com relação ao RSC. Depois disso, eu vou fazer uma simulação, no meu caso, né, com as questões que eu já tive no RSC aqui do rol, né, único de saberes e competências, que é a tabela, né, que a gente pode chamar de barema. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz no decorrer da minha carreira, né, e a pontuação que eu conquistaria hoje se eu fosse tentar o RSC para mestrado, porque até o momento eu tenho a especialização. Então, no segundo momento, eu vou fazer essa simulação, explicar ponto a ponto daquilo que eu fiz e por que eu tenho direito a esses critérios, né? E como vocês podem conseguir também os critérios de vocês, primeiramente naquilo que eu já fiz e já conquistei até hoje no rol de saberes e competências. Futuramente, eu pretendo fazer um outro vídeo sobre RSC explicando todo o rol de critérios, é um vídeo só para isso, né? E tirando dúvidas que porventura vocês possam ter. E depois eu ainda pretendo fazer um outro vídeo explicando outros aspectos do RSC. Então provavelmente eu vou fazer uma série de 3 vídeos a respeito desse tema. Hoje eu vou introduzir falando das questões do RSC, para quem eles serão concedidos, as controvérsias que tem dentro da questão do RSC. Em um segundo momento do vídeo, eu vou apresentar o rol dos saberes e competências que eu tenho até o momento, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre as dificuldades e os possíveis pontos aí que vocês podem conseguir um número maior de pontuação, né? Entre o rol. E aí, em um segundo momento, eu vou fazer outros vídeos para deixar mais claro essa questão para vocês, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a discutir aqui então os documentos, né, que foram encaminhados. Esse aqui é o primeiro documento, que é o documento que está encaminhando o projeto de lei, né? O projeto de lei ele foi encaminhado através de um ofício, né, a Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, né? Ele coloca que é uma proposta de alteração da nossa lei do PCC-TAI, que é a 11.091, de 12 de janeiro de 2005, né? E aí ele coloca aqui as informações com relação ao termo de acordo, que a questão do RSC não está no termo de acordo, mas não estava na medida provisória que foi encaminhada anteriormente, que modificava a nossa carreira, né? E a proposta tem por objetivo corrigir o que eles chamam de equívoco, mas na verdade foi algo programado pelo MGI de não colocar isso lá na medida provisória, mas colocar ele aqui, né? Encaminhando os motivos de envio, né, dessa minuta do projeto de lei aí. E foi encaminhado pelo Camilo Santana, né, que é o ministro da Educação. E ele encaminha aqui vários documentos que têm informações importantes que a gente precisa passar um pouco por eles, porque tem algumas controvérsias que eu queria compartilhar com vocês, né? É importante a gente fazer esse compartilhamento de ideias, porque tem algumas dúvidas importantes que têm sido me apresentadas e que esse documento aqui, ele especifica e define, tá, pessoal? Então ele coloca aqui a questão da submissão, né? A proposta que ela encontra fundamentada conforme norma técnica, né? E tudo mais, com todas as recomendações, né? E aí coloca que a Jussara, que é da Secretaria de Gestão Administrativa, ela coloca que dessa forma entende-se que a proposta se encontra apta a ser submetida ao Ministro da Educação, com posterior envio ao MGI, se de acordo para o que foi ajuntado dos autos da minuta do ofício, né? E aí, logo aqui embaixo, eles encaminham as informações sobre o processo, né? Colocam a contextualização do que está no termo de acordo, os pontos aqui do termo de acordo, e no ponto 4 aqui, que é a cláusula 4ª, né, eles colocam que o reconhecimento de saberes e competências RSC será implementado para a carreira dos técnicos administrativos em educação a contar de abril de 2026. Então, a partir de abril de 2026, a gente terá direito a essa questão do RSC, né? E será instituído o grupo de trabalho na CNSC-MEC, que foi o que foi feito no decorrer desse tempo, né? Com a participação das entidades sindicais representativas da categoria e representantes do governo, tinha representantes do MEC lá dentro da mesa da CNSC-MEC para poder discutir, né? E eles foram favoráveis à implementação do RSC, né? Para sua regulamentação no prazo de 180 dias a partir da assinatura do presente termo. Então, seguindo aqui, né? Eles falam sobre a minuta, detalhamento, questões jurídicas, né? E tudo mais.
E aí eles colocam as fundamentações, né, com relação aos pontos, as justificativas das entidades. E nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão acompanhando a questão das discussões do RSC, e é importante eu chamar a atenção a vocês uma questão aqui, que é uma dúvida que sempre aparece. E há uma controvérsia muito grande com relação a essa dúvida, porque é a questão, isso aqui entra na questão dos aposentados, né? É uma dúvida muito grande com relação a se os aposentados eles terão direito ao RSC ou não. Uma parte das pessoas que estão na CNSC já divulgaram que os aposentados provavelmente não terão direito ao RSC de imediato, que provavelmente eles terão que entrar na justiça, e a justiça que vai decidir se eles vão ter direito ao RSC ou se eles não vão ter direito ao RSC, porque eles não estão mais na ativa. Outra parte, né, das pessoas que estão lá na CNSC já declararam que acreditam que os aposentados terão sim o direito. Mas há uma controvérsia que eu queria explicar para vocês, essa controvérsia, e depois eu vou colocar aqui uma sugestão, né? Se eu tivesse próximo a aposentar, o que eu faria, que é uma sugestão que várias pessoas já me perguntaram a respeito, e eu sempre deixei essa sugestão para quem me pergunta individualmente a respeito da questão das pessoas que estão para se aposentar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó, a questão desse documento, né, que a gente estava vendo agora, que é o documento que embasa o encaminhamento da questão do RSC. E aí ele coloca aqui, ó, justificativa das entidades. O RSC para a carreira TAI possui equivalência ao incentivo à qualificação, previsto no artigo 11º da lei nossa, né? Enquanto o EQ valoriza a qualificação formal superior à exigida para o cargo, o RSC foca nas competências desenvolvidas e adquiridas pelo servidor em seu ambiente organizacional no exercício de suas atividades ao longo da carreira. A implementação do RSC na carreira TAI terá ganho qualitativo na formação profissional do servidor com foco no interesse institucional. Logo em seguida, vem a questão que eu queria destacar para vocês. Olha, posição do GT, né, que é o grupo de trabalho, favorável. Entende-se que a instituição do RSC TAI é um mecanismo de gestão que, a longo prazo, vai dar sustentabilidade para a carreira e fortalecer a política de formação e desenvolvimento dos servidores da ZIF, contribuindo assim, dentre outras, para a fixação de servidores dos níveis de classificação D e E, além da democratização do acesso ao incentivo à qualificação para servidores de nível A, B e C. Importante destacar que a proposta se aplica somente aos servidores ativos, e sua instituição deverá prever normatização a ser avaliada no âmbito da representação da CNS. Este processo deverá levar em consideração, inclusive, os apontamentos dos órgãos de controle, tendo por base a operacionalização do RSC docente. Então, esse ponto aqui, ele deixa explícito e muito claro, né? Importante destacar que a proposta se aplica somente aos servidores ativos, não englobando os aposentados. E sua instituição deverá prever normatização a ser avaliada no âmbito da representação da CNSC. Olha só, aqui ele coloca mais uma informação a respeito dessa questão que a gente está discutindo aqui agora. O cálculo do impacto do RSC associa-se a fatores de natureza diversa, entre eles a definição dos critérios de regulamentação e sua efetiva implementação. O esforço pessoal do interessado em elevar sua escolaridade formal, tendo por base um nível imediatamente superior à sua atual formação, prazo para a conclusão de nova formação. Essas duas últimas condições de habilitação para acesso ao RSC. Importante destacar que a projeção do impacto orçamentário da implementação do RSC pode ser mensurada por meio de instrumento elaborado no âmbito da CNSC, simulador, né, cuja normatização, a parametrização, permitirá a utilização de multivariáveis que projetam simulações de novas matrizes e, consequentemente, impactos orçamentários. A partir dos dados aplicados no referido simulador, tem-se um impacto com a implementação do RSC
considerando a manutenção do ritmo de concessão do IQ por intermédio do título, e aí tem os valores aqui, né? Feitos esses esclarecimentos, entendendo a importância da implementação do RSC, instrumento já consagrado pela lei e tal, né? Para possibilitar a implementação do RSC, elaborado pela CNCC e submetido anteriormente ao MGI. Aí coloca, né, níveis de equivalência, e aí eles colocam aqui em um outro ponto, né, planilha de impacto, e aí eles colocam aqui, ó, nesses termos submetes a presente proposta à apreciação da Secretaria, se de acordo, encaminhar a consultoria jurídica com vistas a novas análises, né? E aí eles encaminham o documento, né? Então, nesse ponto aqui, que eu queria chamar a atenção para vocês, isso aqui gera uma preocupação com relação à questão dos aposentados, né? Coloca aqui explicitamente. Importante destacar que a proposta se aplica somente a servidores ativos e sua instituição deverá, né, prever normatização a ser avaliada no âmbito da representação da CNSC. Possivelmente por esse ponto, algumas pessoas ligadas à CNSC, eles já colocaram que dificilmente os aposentados terão direito imediato ao RSC, né? Aí vem um outro grupo, né, que entende de outra forma, que eles colocam em consideração a questão do termo de acordo, né? Porque no termo de acordo é falado também em um dos pontos essa questão aqui que é importante eu destacar para vocês, que meio que contradiz o que está dizendo no documento que eu acabei de ler para vocês com relação a essa questão do direito, né, dos aposentados que têm paridade e integralidade, a questão do RSC. E olha que o ponto que parte desses representantes da CNSC colocam que os aposentados estariam contemplados aqui. Quer ver? Eles colocam assim, olha. Cláusula 12ª aqui, ó. O presente acordo se aplica aos aposentados em conformidade com as regras que regem as suas aposentadorias. Então, para esse grupo que entende que os aposentados terão direito, eles entendem que os aposentados eles têm direitos a todos os aposentados por paridade e integralidade, eles têm direitos a todos os aspectos que são conquistados, né, pela categoria nativa. Então, para essas pessoas que têm essa interpretação, nesse caso, os aposentados, de acordo com essa cláusula 12ª, eles teriam direito ao RSC, porque o RSC, de acordo com essa cláusula 12ª, ele se aplica aos aposentados em conformidade com as regras que regem as suas aposentadorias. Isso é uma controvérsia, viu, pessoal? Então, assim, eu já gostaria de explicar para vocês aqui que uma parte importante dos membros da CNSC não entendem que essa cláusula 12ª ela abarca a questão dos aposentados no caso de RSC, porque eles têm a ideia, né, e o entendimento de que aposentado não tem direito a promoções, né? Não tem direito a incentivos à qualificação. Esse é um entendimento de uma grande parte das pessoas que eu conversei, né, com experiência, né, que coloca que dificilmente o RSC seria aplicado aos aposentados, porque aposentado, em tese, não progride de carreira. Ele aposentou, ele não é mais ativo, ele vai para os inativos, e aí, nesse caso, ele não progride. Então, por essa interpretação, ele não teria direito ao RSC. Outra parte, como eu disse a vocês, entende que essa cláusula 12ª, ela resguarda
os aposentados. O que eu posso dizer para aquelas pessoas que estão para aposentar? Né? O que eu tenho, vamos dizer assim, dado como dica para os meus colegas, para as pessoas mais próximas que já me perguntaram a respeito. Como isso é uma controvérsia e há pessoas que entendem que os aposentados terão direito e há pessoas que entendem que os aposentados não terão direito, e essas pessoas que entendem que os aposentados não terão direito, pelo que eu vejo, é uma maioria, né? Então, eu recomendaria, se você está aí próximo a aposentar e quer ter acesso ao RSC, porque você acha que vai dar uma ajuda para você, principalmente você que é da paridade e da integralidade, que você aposenta de acordo com o seu último salário, né? E você tiver condições de segurar um pouco mais até ali abril de 2026, isso não for um problema muito grande para você, porque cada pessoa ela tem uma situação no trabalho dela, né, pessoal? Então cada um sabe como é que tá a sua vida aí, a sua organização, o seu planejamento para aposentadoria. Se não é um problema para você muito grande segurar por mais algum tempo até essa lei ser regulamentada e você poder ter esse acesso ao RSC antes de aposentar, para você ter segurança, eu recomendaria que você fizesse isso. Se não for um problema, o ideal é você esperar, juntar a documentação, né, já que não está seguro que os aposentados terão direito, junta a sua documentação, espera, saiu a regulamentação, a lei está vigente, entra com a documentação, né? Quando o direito for adquirido por você, que caiu no seu contra-cheque, aí você pode pedir sua aposentadoria. Uma vez que caiu no seu contra-cheque, né, caiu, você recebeu esse valor, né, na sua conta bancária, isso não vai sair mais. Porque você é aposentado pela integralidade e né, pela paridade, você vai ter direito a receber o seu último salário na aposentadoria. Então, nesse caso, seu direito está adquirido, você não vai perder mais ele, está garantido o RSC para você. E o RSC, dependendo do nível que você está de formação, ele dá um impacto muito grande, viu, gente? Principalmente para o final da carreira. Se aumentar ali, por exemplo, se você tem especialização, né? Você está prestes a aposentar, e aí você espera um pouquinho, e você consegue a pontuação ali para o mestrado, o aumento é de 22%. 22% no final da carreira para um profissional de nível D, isso vai gerar um impacto para você aí de aproximadamente R$ 1.300 a R$ 1.500, sabe? Dependendo do tempo que você tem, dos benefícios que você teve, entendeu? Então é um impacto assim considerável. Então, talvez eu deixe aí a dica de você avaliar direitinho, né? Analisar, e se tiver condições de esperar esse processo, talvez seja a melhor saída. Claro, cada um sabe da sua situação, cada um sabe do seu contexto. Eu faço aqui essa recomendação de uma forma geral, né? Mas aí cada um avalia aí o que é o melhor para o seu futuro. Com relação aos aposentados, era essa controvérsia que eu gostaria de explicar para vocês. A minha torcida é que os aposentados tenham direito ao RSC. Eu tenho uma torcida muito grande para que a regulamentação deixe isso bem claro, né? E que eles tenham direito, mas, como eu disse para vocês, a maioria das pessoas que eu ouvi falar sobre essa questão, eles colocam que dificilmente, em um primeiro momento, os aposentados vão ter o direito. Certamente, algumas pessoas vão entrar na justiça, e no caso dos professores, os professores que têm uma outra lógica, né, de carreira, eles têm ganhado na justiça, tá? Então, pode ser que os técnicos que entrarem na justiça após alguns anos também ganhem na justiça. Espero que ganhem, né? E assim, a minha torcida é que nem precise de entrar para a justiça, tomara que a regulamentação já preveja isso, mas dificilmente, depois desse documento que eu li para vocês, que é um documento encaminhado pelo próprio governo, eu acho que dificilmente isso vai acontecer na regulamentação. Então, provavelmente, essa disputa ela vai ter que ser feita na justiça, e a justiça é uma caixinha de surpresas. Então, para aqueles que estão próximos de aposentar,
essa é a recomendação que eu deixo para vocês, se for possível, pessoal. Bem, continuando a análise aqui da documentação, né? Vamos voltar aqui a analisar o documento. Nesse documento aqui, já expliquei a questão dos aposentados, e aí as conclusões, né, dos relatórios são sempre colocando que o RSC ele é legal e que, né, esse aqui é o parecer jurídico, por exemplo, e ele coloca aqui, né, a conclusão, né, que diante do exposto no exercício das atribuições previstas na lei complementar, resguardado o poder discricionário do gestor público, quanto à oportunidade e à conveniência da prática do auto, não se vislumbra óbice jurídico, ou seja, não tem problema a lei ser regulamentada dessa forma, né? E aí ele coloca algumas recomendações aqui, que é mais recomendações formais, né? E aí tem o despacho, e aqui está o projeto de lei, que é a minuta, né? Ela altera a questão do nosso plano de carreira, né? O presidente da República coloca, né, que faço saber que o Congresso Nacional decreta sancionar a lei que modifica a lei do nosso PCCETAI, né, e que a partir de 1º de abril de 2026, para fim de percepção de incentivo à qualificação, né, que trata do artigo 12A dessa lei, será considerada a equivalência da escolaridade de titulação exigida com reconhecimento de saberes e competências, né? O RSC é um instrumento de reconhecimento dos conhecimentos e habilidades dos integrantes do plano de carreira resultantes da atuação profissional do servidor na dinâmica do ensino, pesquisa e extensão, gestão e assistência especializada nas políticas públicas, né? Nos casos do Ministério da Educação e tal, né? O RSC será concedido respectivamente pelas instituições de lotação do servidor em 6 níveis, né? Que é o RSC 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai explicar melhor o que significa isso, né? Na própria lei aqui ele coloca lá. A equivalência do RSC exclusivamente para fins de percepção de incentivo à qualificação ocorrerá da seguinte forma, né? Comprovante de ensino fundamental incompleto somado ao RSC1 equivale à escolaridade de ensino fundamental completo. Tem servidores da nossa carreira que entraram em nível fundamental incompleto, né? Quando eles prestaram o concurso, eles podem atingir o RSC1 com a pontuação necessária, né? E atingindo os critérios necessários, e aí chegando ao nível aí de incentivo à qualificação de fundamental completo. E aí, o 2 aqui seria diploma de ensino fundamental completo, somado ao RSC2, equivalerá à escolaridade de ensino médio, diploma de ensino médio ou técnico de nível médio somado ao RSC3, equivalerá à escolaridade de graduação, diploma de graduação somado ao RSC4, equivalerá à titulação de especialização, certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC 5 equivalerá ao mestrado, titulação de mestre somado ao RSC 6 equivalerá ao doutorado. Outra dica que eu deixo para vocês aqui, ó, é com relação a essa questão do RSC de graduação, né? Talvez seja interessante aí para as pessoas que estão próximas a aposentar aí também, né? Eu deixo essa dica. Vamos supor que você tem só a graduação, né? Se você conquistar o RSC tendo só a graduação, você vai conseguir apenas 5% de aumento no seu incentivo à qualificação. Então, se você, como tem um tempo ainda até completar a questão da regulamentação da lei e tudo mais, talvez seria interessante vocês pensarem em fazer uma especialização, que tem especialização aí até online, né, que é reconhecida pelo MEC, né, e uma especialização dessas online você faz no seu tempo, na hora que você tem disponibilidade, e essa especialização que você pode fazer ela online, que são disponibilizados aí por diversos programas de pós-graduação, você consegue fazer especialização aí até em 6 meses. Você fazendo essa especialização em 6 meses, por exemplo, você consegue pular de 25% do incentivo à qualificação para 30% do incentivo à qualificação. Você conseguindo o RSC para mestrado, você vai ter um salto, ao invés de 5%, que seria seu salto tendo a graduação, você vai ter um salto aí de 22%, além dos 5% que você já vai ter direito fazendo a especialização. Então, assim, fazer uma especialização, para você que está nessa situação que eu expliquei, e é uma dica que eu deixo aí para todo mundo que está assistindo esse vídeo, ele pode te dar um ganho aí no incentivo à qualificação, né, um ganho né, nessa questão aí das porcentagens de
27%, tá? 27%. Então, é muito interessante vocês aí que estão próximos a se aposentar, que pretende esperar para entrar com a RSC e você só fez apenas a graduação, é muito interessante para vocês pensarem em fazer uma especialização, né, nesses 6 meses, 7, 8 meses que falta para o RSC entrar em vigor, para chegando lá, você já ter pedido esse incentivo à qualificação de nível de especialização, para quando você requerer, você já requerer o RSC para mestrado. E aí você tem um ganho de 22%, né, ao invés de 5%. Somado a esses 5%, você tem um ganho de 27% quando comparado ao ganho de apenas 5% que você teria da graduação para a especialização. Então eu deixo essa dica aí também para os colegas que estão próximos de se aposentar e que só tem a graduação. Recomendo muito que vocês façam a especialização para tentar requerer o incentivo, o RSC para mestrado, tá? Então vamos lá, continuando aqui a análise. Então ele coloca aqui, né, as diretrizes, critérios e procedimentos para a concessão do RSC em seus diferentes níveis serão estabelecidos em regulamento, ouvida a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação, que é a CNSC, né? Então eles vão ouvir a CNSC e vão definir os critérios. Inclusive, a CNSC já definiu os critérios e já encaminhou para eles. Aí eles vão avaliar e aí qualquer coisa eles já vão colocar no decreto a regulamentação de acordo com o que a CNSC definiu, né? Em nenhuma hipótese o RSC poderá ser utilizado para fim de equiparação de certificados, diplomas e título para o cumprimento de outros requisitos legais não previstos nessa lei. Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal. Você consegue ali o RSC, mas o RSC é um reconhecimento de saberes e competências. Não quer dizer que o RSC vai servir como uma titulação de mestrado se você só concluiu até especialização, entendeu? É o reconhecimento dos saberes e competências que você teve no trabalho, não o reconhecimento de que você virou mestre por ter conseguido o RSC, que te coloca no nível de recebimento do incentivo à qualificação de mestrado. Esse termo do projeto de lei, ele coloca essa questão, tá? Para deixar isso bem claro. Não quer dizer que você conseguiu o RSC de mestrado, que você, nesse momento, conseguiu o título de mestre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Só para deixar claro. E aí, na continuidade aqui, eles colocam que o RSC não deve ser considerado um desestímulo à política de desenvolvimento pessoal dos integrantes do plano de carreira. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, né? E aí, como eu falei para vocês, né? Na verdade, a questão do RSC, ele incentiva ao desenvolvimento na carreira, né? E o desenvolvimento formal, né, na política de desenvolvimento das pessoas, né? E não desincentiva, muito pelo contrário. Igual eu falei, eu dei a dica para as pessoas que estão se aposentando, elas fazerem a especialização para que elas possam solicitar o RSC de mestrado ao invés de pedir o de especialização. Isso aí é um incentivo à qualificação, né? Eu, no caso, né, várias pessoas que eu tenho conversado, eles têm começado a fazer o mestrado agora porque eles querem se qualificar e chegar ao nível de mestrado e se sentiram incentivados a chegar ao nível de mestrado porque eles querem aposentar com o salário de incentivo à qualificação de doutorado. Então, só a perspectiva do RSC ser implementado já fez um monte de gente buscar se qualificar mais para conseguir chegar ao topo da carreira, que esse topo da carreira é exatamente aquelas pessoas com nível de doutorado. Então você vê aí como essa política, na verdade, ela incentiva as pessoas a atingir um nível a mais do que eles estavam, porque o RSC ele só vai ser fornecido um nível superior àquele de incentivo à qualificação que você se encontra no momento. Então, quanto mais você desenvolver entre os níveis, né, você pode chegar aí ao teto da carreira, que seria, no caso, o seu último nível, né, com
o RSC 6, né, que seria o nível de doutorado. Então todo mundo vai correr para se qualificar mais para chegar ao maior nível possível antes de se aposentar. O que é muito importante para a categoria, o que é muito importante para o serviço público, o que é muito importante para a nossa prestação de serviço dentro das instituições federais de ensino. E é isso que prevê toda a lógica aí do serviço público, né? Incentivar o desenvolvimento da qualificação dos seus servidores para que eles possam prestar um melhor atendimento para a sociedade. Então, pessoal, desse documento aqui, esses eram os pontos mais importantes que eu precisaria de explicar para vocês, né? Agora a gente vai passar aqui para o outro documento, né? Esse aqui a gente vai fazer uma passagem mais rápida nos pontos principais que eu gostaria de destacar para vocês, né? Que é o documento aí da regulamentação do RSC, né? Aqui tem o decreto, tem a regulamentação, tem os critérios. Então eu vou passar por esses pontos aqui para vocês e depois eu vou fazer uma simulação da minha pontuação explicando mais detalhadamente os quesitos que eu acredito que eu tenho acesso, né, para vocês verem aí como funciona através de uma simulação do meu caso, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui para o documento para a gente avançar aqui, ó. Aí eles colocam, né, a questão do relatório técnico do GT-RSC-TAI, né, da CNSC, coloca a questão da implementação do reconhecimento dos saberes e competências, contextualização, legislação analisada, né, são os capítulos aqui que está nesse relatório, a questão da metodologia, né, e tudo mais, né. Colocam aqui as questões que foram estipuladas como premissas para concessão do RSC. Então vamos lá, são 3 premissas, né? Vinculação do RSC ao incentivo à qualificação, rol de saberes e competências único, amplo e abrangente a todas as áreas de atuação, contemplando as classes A, B, C, D e E para todos os tipos de RSC. Então isso aqui quer dizer que as pessoas de nível A, B, C, D e E poderão requerer o RSC. Está aberto para toda a categoria, né? Claro, esse RSC, como eu expliquei para vocês anteriormente, ele só será fornecido para um nível acima do que você está. Então, se você entrou na carreira com nível médio, né, você não fez a especialização, você só vai poder requerer o RSC para o nível de especialização. Se você fez especialização, você só vai poder requerer o RSC para o nível de mestrado. Se você fez o mestrado, aí sim você vai poder requerer o RSC para o nível de doutorado. Então tem a questão da pontuação, mas Anderson, eu tenho muito mais ponto do que o nível... Eu sou nível médio, entrei como nível médio, não fiz a especialização e eu tenho muito mais ponto e muito mais quesito do que está cobrando na lei. Como eu expliquei anteriormente, você não pode pular do nível médio para o mestrado de uma vez. Para você pular, você tem que pular do nível médio para o item imediatamente, para a qualificação imediatamente superior. Se você está no nível médio, você vai pular para a especialização. Se você consegue fazer a especialização, que foi a dica que eu dei para as pessoas que estão próximas de aposentar, você consegue pedir o RSC para o nível de mestrado. Aí seu ganho é muito maior. Você sai de 25%, consegue fazer a especialização e já aumenta, já através do incentivo à qualificação, 5% ali do seu ganho. E aí depois você pede o RSC para o nível de mestrado, que é o nível imediatamente superior, e aí você sobe 22%, chegando aos 52% de incentivo à qualificação. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham dúvida, coloquem aí nos comentários, né, desse vídeo, que aí eu vou explicar mais detalhadamente no comentário. Inclusive, os próximos vídeos sobre RSC que eu vou fazer, vocês colocando as dúvidas aí nos comentários, que podem ser a dúvida de outros colegas, nos próximos vídeos que eu for fazer sobre RSC, que eu pretendo fazer mais 2, eu também vou pegar essas dúvidas que vocês colocarem e vou também explicar ela nos vídeos que eu vou fazer. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que ele pode servir para ajudar vários outros colegas
nos outros vídeos que eu vou explicar um pouco mais sobre o RSC. Então, vamos continuar aqui na questão da legislação, né, e da regulamentação. O rol de saberes e competências únicos, isso que eu expliquei, né, está aberto para todo mundo que é dos níveis A, B, C, D e E. Todos eles podem requerer todos os níveis de RSC, obviamente respeitando a regra de que você só pode requisitar um nível superior ao nível que você está de incentivo à qualificação no momento, tá? Alinhamento do número de pontos necessários para a concessão do RSC ao percentual do respectivo IQ. São esses 3 pontos aí que foram utilizados como bases e premissas para o desenvolvimento de toda a regra, né? Dessa forma, especialmente pela abrangência, não há expectativa de atuação do servidor em todos os itens apresentados no rol, mas que o modelo contemple a diversidade de situações que contribuam com a evolução de saberes e competências do trabalho técnico, né? Ele explica aí que foram 89 saberes e competências colocados lá nos critérios, né? Mas que você não precisa atingir todos. Você precisa de um número de acordo com o RSC que você vai tentar, né? Aí ele coloca as questões que estão lá no rol, né, para explicar direitinho, né? Saberes e competências, nome do saber e competência contemplado no modelo, a descrição dele, que eu vou apresentar aqui para vocês aqui embaixo no rol, está explicado detalhado o que é, né? O documento comprobatório, a relação dos documentos necessários para comprovação. Normalmente, para quase tudo, eles quiseram colocar declaração, viu, pessoal? A declaração, eles colocaram praticamente em todos os pontos declaração para comprovação, porque uma declaração é mais fácil de você conseguir, né? Principalmente algo que você fez há muito tempo atrás, né? Às vezes é difícil você conseguir documentos que comprovem, achar a pessoa, né, que fez aquele evento e tudo mais. Então, você tendo ali pessoas que participaram daquele evento, uma chefia e tudo mais, que viu que você estava lá e que pode emitir uma declaração, né, comprovando que você participou daquela atividade, que você participou daquele grupo de trabalho, que você participou de um determinado evento, a declaração ela é mais fácil de você conseguir, né? Então eles colocaram quase tudo aí, declaração para comprovação, porque facilita, inclusive, a gente conseguir essas comprovações, né? Então, seguindo aqui, unidade de medida, né, utilizado para mensuração do saber e competência, e a pontuação, né, por unidade de medida. Lembrando que essa pontuação, eles deixaram ela bastante aberta, viu, pessoal? Eles deixaram ela bastante aberta, não tendo aí limite de pontuação por cada quesito. O que é muito importante, né? Muito importante aí para que a gente consiga uma pontuação maior de acordo com as atividades que a gente realiza, né? Quanto aos critérios de pontuação, o estudo aponta que devem, para além de contemplar os itens variados, com atuação variada, plural e multidisciplinar por parte do servidor, devem também contribuir para valorizar as ações que superam as atribuições rotineiras do cargo, observando inclusive as formas de comprovação documental, né? Quanto à pontuação, o servidor deve atender às condições mínimas expressas no quadro a seguir. Aí coloca, né? RSC1, para que você consiga o nível aí. Quem entrou com fundamental incompleto, para conseguir o fundamental completo, ele precisa de 10 pontos, né? RSC2 para nível médio completo, 20 pontos. RSC3 para graduação completa, se você está aí no nível médio completo. E aí você quer requerer, né, o RSC3 para você conseguir aí a nível de graduação, que é 25 pontos. RSC4, que é nível de especialização, se você tem graduação, você requer o RSC4, 30 pontos. E o RSC5, que é o de mestrado, né, são 52 pontos. Se você tem o mestrado no incentivo à qualificação, você pode requerer o RSC6, que seria 75 pontos, né? E aqui embaixo, aqui, ó, eles colocam a quantidade de roles que você precisa ter para conquistar cada um desses níveis, né? O RSC1 você precisa de atender 2 itens lá naquela tabela de 89, né? O RSC2 você precisa de 3, o RSC3, 4, o RSC4 você precisa de 5, que esse aqui seria o de especialização. Para o nível de mestrado você precisa de 8, e para o nível de doutorado você precisa de 12 itens mínimos no decorrer daquele rol de 89, né? E aí ele coloca aqui de forma mais detalhada cada uma das questões
necessárias que você precisa ter, né? E aí, nesse ponto aqui, ele coloca a questão dos conceitos, né? O que é o RSC, ele coloca a questão dos requisitos aqui, né? Que eu já expliquei para vocês, a quantidade de pontos, e que isso deve estar concomitante, viu, gente? Você tem que ter os pontos e você tem que ter o número de rolos e saberes concomitantemente, né? E aqui ele define uma coisa importante, né? Que as avaliações dos processos de concessão serão realizadas de duas formas, né? A primeira, em decorrência do volume processual, que provavelmente vai chegar tudo de uma vez para as sessões de pessoal, né? Para os RHs aí. A partir da vigência dos efeitos financeiros, né? Do acúmulo de expectativa dos servidores, eles propõem que a avaliação desses processos seja realizada por uma comissão de implementação do RSC-TAI, né? Com finalidade e prazo determinado. Foi explicado, né, pelos membros da CNSC que falaram a respeito do assunto, que quando foi criado a regra do incentivo à qualificação, foi feito isso também, viu, pessoal? Como o volume que chega em um primeiro momento é muito grande, somente os servidores das ProRHs e das sessões de pessoal não conseguiriam lidar com esse volume de processos que chegam. Então, normalmente, se cria uma comissão maior nesse primeiro momento. Essa comissão maior, ele vai lá e vai analisando os processos, né? Analisa os processos. Quando esses processos que chegaram primeiro, eles são analisados, que chega-se num fluxo mais tranquilo, isso é passado para a ProRH, e aí a ProRH já consegue dar conta, né? Porque aí já é um fluxo contínuo, um fluxo menor, porque aquela leva primeira que chegou já foi resolvida. Então o que está dizendo aí nessa regulamentação é isso, que vai ser criada uma comissão para essa implementação e avaliar primeiramente esses todos que vão chegar, e depois de um tempo isso vai ser repassado aí, né, para a segunda forma, né, que após o prazo de existência da comissão de implementação por fluxo contínuo de acordo com as solicitações, será realizadas pela unidade de gestão de pessoas de cada IFE, né? Para além disso, visando acompanhar, monitorar e julgar os recursos das avaliações, propõe-se a criação de uma comissão interna permanente de reconhecimento de saberes e competências, né, em cada instituição, visando mitigar as inconsistências com uma atuação pontual nas possíveis demandas de revisão dos indeferimentos. Então, o que é isso aqui? Beleza. Chegou ali alguma dúvida com relação a se um critério a pessoa tem direito com o documento que ela comprovou ou não. E é esse critério que está definindo se ela vai ter direito ao RSC 6, por exemplo, ou não. Então, a ProRH ou essa comissão que vai ser criada inicialmente, ele foi lá e colocou que tinha dúvidas e que, portanto, não poderia conceder o RSC. Então, essa pessoa ela vai ter a possibilidade de entrar com recurso, né? Esse recurso vai para essa comissão permanente de RSC, e essa comissão permanente ela vai pegar esse documento, vai analisar de acordo com a lei e ela vai definir e dar um parecer se esse servidor ele terá direito ao RSC que ele está requisitando ou não, de acordo com o documento que ele enviou. Basicamente, essa segunda comissão aí, ela seria para essa finalidade, pessoal. Então, aqui, a conclusão, né? A implementação do reconhecimento de saberes e competências na carreira TAI não representa a criação de um novo benefício, mas sim um aprimoramento de um mecanismo já existente, a saber, incentiva a qualificação, promovendo o reconhecimento de experiência e competências adquiridas ao longo da trajetória profissional de servidores. A adoção dessa medida fortalece a valorização da carreira TAI, incentiva o desenvolvimento contínuo de servidores, como eu disse a vocês, né? Na verdade, é um incentivo para que você chegue a um nível mais alto, para você requerer o outro nível que é mais alto ainda, né? E se alinha com as diretrizes de modernização da administração pública e fortalecimento das instituições federais de ensino. Aqui estão as pessoas da CNSC, né? E a assinatura de cada um deles. Aqui está a minuta do decreto, que o presidente da República, depois que o projeto de lei for aprovado, ele vai ter que fazer esse decreto aqui, né? Para começar a valer a aplicação da lei, né? E aí, aqui, ele regulamenta também a questão do RSC para a nossa carreira, né? Aqui tem basicamente os pontos que eu já coloquei para vocês, né? No decorrer aí do vídeo, né? Os procedimentos e tudo mais. Tudo direitinho aqui, né? E aí, aqui já é o rol, né? O rol com os 89 quesitos, né?
os 89 critérios. E aí eu vou fazer uma simulação rápida para vocês aqui desse rol de critérios, né? A gente coloca aqui, olha, que é a questão que foi já explicada lá em cima, né? Que tem o número do rol, os saberes e competências, né? Explicado aqui, atuação na área de gestão ou fiscalização de contratos, convênios ou acordos, né? A descrição mais clara do item, todo o rol, ele tem todos esses pontos aqui, né? Atuação na gestão ou fiscalização de contratos, convênios, acordos firmados na Instituição Federal do Ensino, com fornecedores, prestadores de serviços, instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto internacionais. Documentos comprobatórios, né? Documento emitido pela IFE, designando o servidor como gestor, fiscal de contrato, convênio, acordo, com especificação dos objetos geridos, né? E declaração ou certidão de supervisores ou gestores, como eu falei para vocês. A maioria das vezes vai ter essa questão aqui da declaração, gente. O que é muito importante, que é mais fácil da gente conseguir, né? Assinado pelo gestor ou chefia, atestando a atuação do servidor como gestor ou fiscal de contratos, convênios, acordos com os respectivos períodos de atuação, né? A unidade de medida aqui, nesse caso aqui, é por mês, tem casos que é por ano, tem casos aqui que são por atividade que você realiza, e a pontuação é 0, 1 ponto aqui para cada mês, né? E aí tem vários aqui, os critérios, né? E tudo aqui explicadinho. Com relação ao decreto, ele tem esse rol aqui de 89 critérios, né? E ele termina aqui, exatamente aqui. Então, para a gente fazer a simulação, eu vou apresentar aqui para vocês um sisteminha muito legal que foi criado aí por algum colega nosso, né? Algum colega nosso desenvolveu esse sistema muito bacana, acho que tá até em nome dele aqui, ó. Eu já testei o sistema, funciona super bem, é muito legal, tá? Recomendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo a questão, o link para acesso a esse sistema desse nosso colega, que a gente parabeniza e agradece por ele estar ajudando, né, a categoria a ter essa informação sobre o RSC de forma mais fidedigna, vamos dizer assim, né? E aí tá aqui o sistema, vou deixar o link, e aí a gente vai começar uma simulação. Vou pegar aqui até minha colinha aqui que eu fiz antes aqui do rol de saberes e competências que eu já fiz, né, para explicar para vocês como a gente faz essa análise, uma simulação aqui, né, e levantar, né, como eu analisei e tudo mais, para me chegar à pontuação que provavelmente eu vou ter e o número de quesitos que provavelmente eu vou ter se o RSC for regulamentado exatamente da forma que está aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Essa parte aqui eu vou fazer mais rápido, mas eu acho que essa parte aqui talvez seja mais importante, né, porque eu explico para vocês como é que você consegue chegar aí à questão da pontuação a partir dessa calculadora, que provavelmente foi feito pelo nosso colega, que tem até o nome dele aqui, ó, rscbasiliooliveira.com.br. Provavelmente o Basílio Oliveira, que gentilmente fez isso aí, esse sistema, para que a nossa categoria pudesse chegar mais fácil aí à questão do RSC, que ela terá direito, que cada um dos servidores terá direito, se ele for implementado exatamente da forma que está prevista no decreto e no documento disponibilizado pela CNSC. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a análise aqui de como ficaria, no meu caso, a questão da pontuação, né? A calculadora, ela está aí, né? Ela coloca aqui que para inserir a quantidade para cada item de saber e competência para calcular a sua pontuação total do RSC. Aqui tem o resumo da pontuação e dos itens contabilizados, né? E os requisitos mínimos de RSC. Como eu expliquei, tem de nível fundamental, fundamental completo, médio técnico, graduação, pós-graduação e mestrado. No caso, pós-graduação e mestrado. Esse aqui é o nível que, em tese, você está, tá? E aí você vai requerer o nível de RSC que está aqui em cima, né? Que é o RSC1 fundamental completo, o RSC2 médio, o RSC3 graduação, o RSC4 especialização, o RSC5 de mestrado e o RSC6 de doutorado, né? Aí eu vou começar a somar as pontuações aqui e aí a gente vai avaliar quantos pontos eu tenho, se eu conseguiria já hoje, né, o IQ de mestrado, através da pontuação que eu vou conseguir e também dos itens, né, que eu vou conseguir aqui para ver se eu chegaria ao nível de mestrado. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a análise então, né? Primeiro aqui, ó, que eu fiz foi a atuação na área de gestão ou fiscalização de contratos e convênios, né? Quando eu estava lá em Teoflotone, eu fiscalizei alguns contratos e eu tenho esse documento através de portaria de fiscalização de contrato quando eu estava lá na UFVJM, que eu trabalhei lá na DRCA
por algum tempo. O tempo aqui é através do mês, né? Então a gente tem que lançar quantos meses a gente ficou nessa fiscalização de contrato. No caso lá, eu fiquei aproximadamente 2 anos. Então, no caso, eu estou colocando aqui, ó, 24 meses, né? Como a pontuação aqui é de 0,1 por unidade, né? Então eu já tenho a pontuação aqui de 2,40. 2,40 pontos nesse critério de atuação de gestão ou fiscalização de contratos, convênios ou acordos, né? Essas questões aqui de baixo aqui, ó, eu nunca participei delas. Então eu vou pular elas e já vou chegar nas questões que eu consegui lá junto à minha instituição, né? Então vamos lá. O segundo ponto aqui o segundo ponto aqui que eu consegui. O segundo ponto aqui que eu consegui foi o item 7. Aqui, ó. Elaboração de notas técnicas, chamadas públicas, pareceres técnicos, nota informativa, manual, roteiros técnicos ou documentação similar, né? Ele define aqui, aqui está mais resumido, mas ele define aqui que a elaboração de documentos institucionais normativos, orientados e regulatórios, que auxiliam na tomada de decisão, na regulamentação de processos, e que eu estou lendo do decreto, viu, pessoal? E na comunicação oficial da instituição, tal como editais, normas técnicas chamadas públicas, pareceres técnicos, notas informativas, entre outros de igual natureza, né? Atuação do servidor técnico-administrativo em grupos ou comissões designados para criação, revisão ou atualização de documentos que estabelecem diretrizes, normas e procedimentos de uma instituição. Esses documentos podem incluir regulamentos, políticas, manuais, resoluções ou outras normas que orientam práticas administrativas ou operacionais da instituição, né? Então, declaração da autoridade competente, documento que ateste a autoria ou participação do servidor na elaboração de documentos institucionais, junto à cópia do link do edital, parecer, nota técnica ou chamada pública, assinada ou publicada. Tem que encaminhar esses documentos aqui no caso, né, edital, parecer, nota técnica, né, quando você for encaminhar essa questão. Então, ele conta 1,25 pontos a cada ação dessa que você fez. Eu participei de algumas atividades de elaboração de edital lá na cidade de Teoflotone também, né? Participei dessas atividades, né? E participei também de algumas comissões que trabalhavam com regulamentação de resoluções dentro da instituição. E eu tenho essas portarias. Então, aqui eu participei de 2, então eu já vou somar aqui os pontos que deu, né? 1,25 ponto por atividade que eu realizei. No caso, no total, deu 2,50 pontos nesse critério, né? Então vamos pulando aqui. Aqui embaixo aqui a gente tem participação como no item 11. Eu também fiz esse item 11, né? Participação como membros em grupos, núcleos ou comissões de políticas públicas inclusivas, heteroidentificação, gênero e diversidade, e avaliações com relação à questão de cotas, né? Aí, na especificação aqui, ele coloca atuação em comissões voltadas para a implementação, avaliação e fiscalização de políticas públicas inclusivas e afirmativas, tais como heteroidentificação racial, gênero, diversidade, avaliação socioeconômica, verificação de deficiência ou comissões de análise de cotas. Lá em Teoflotone, eu participei da comissão que fazia a análise das pessoas que entravam nos processos seletivos da UFVJM através de cotas para pessoas com deficiência, né? Por declaração, por portaria de designação ou declaração expedida por órgão ou entidade, eu participei dessa atividade, no caso, por 4 semestres, né? Então, aqui vai ter os 4 semestres que eu participei. Como é um ponto por participação, eu tenho direito aqui a 4 pontos nesse critério, né? Então vamos lá, para o próximo critério que eu participei lá na cidade de lá ou na UFVJM ou agora na UFMG, né? O item 13 aqui, ó. Participação como membro titular em comissões, comitês, grupos no âmbito da administração pública, né? A descrição mais redondinha dele aqui, ele coloca assim, ó. A atuação como membro titular em comissões, comitês, grupos de trabalho no âmbito da administração pública destinado à elaboração, revisão, atualização de normativos institucionais, planos de gestões públicas, políticas públicas e projetos institucionais. Esses grupos só podem ser formados por diferentes finalidades, como
comissões de elaborações normativas, né? Comitês de acompanhamento e programas de projetos institucionais, grupos de trabalho para a implementação de melhorias administrativas e operacionais, comissões de sindicância, apuração e avaliação de processos internos, grupos especializados em desenvolvimento de soluções práticas para a gestão pública, né? Aí aqui ele coloca portaria de designação ou declaração emitida pelo órgão, né? Para você conseguir comprovar, contendo informação de natureza da comissão, comitê, grupo de trabalho, bem como período de início e fim. E aqui é por declaração, tá? Como eu participei de aproximadamente 3 grupos e comissões desse lá em Teoflotone e aqui na UFMG, né? Então eu vou acrescentar aqui os 3, 1,25 por critério, eu atingi aqui 3,75 pontos nesse quesito. Então, o próximo ponto, né, e o próximo critério que eu tenho aqui, no rol que eu anotei aqui, é a participação em conselhos superiores ou órgãos colegiados das IFES, né? Atuação em conselhos superiores e órgãos colegiados das instituições federais de ensino superior, desde que a atuação não resulte de funções ou cargos com participação automática nas reuniões, como reitores ou diretores. Aí tá aqui, portaria de designação expedida pelo órgão, contendo a informação de natureza permanente do conselho ou órgão colegiado como período de início e fim, né? Por mandato de designação, 2,5 pontos. Eu participei lá em Teoflotone, né, do conselho que trata dessa parte de ensino, que lá é denominado de CONCEP, né, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu fui eleito pelos meus colegas técnicos administrativos lá e participei desse conselho por 2 anos, só que como aqui é por mandato, né, eu tenho direito a um deles, aí a gente aumenta aqui eu tenho direito a 2,5 pontos por ter participado desse conselho. Vamos ver se tem mais algum critério aqui que eu tenho, gente. Vamos ver, né? O que eu já fiz na vida, né? Vamos lá. Participação na coordenação, supervisão, fiscalização, logística de preparação ou realização de concursos públicos ou exames, né? Aí aqui tá mais explicado, né? A portaria ou declaração expedida pelo órgão. Lá eu participei muito desses eventos, lá em Teoflotone, inclusive com os meus colegas da COPESE, né? Tem um colega Renato que participa do movimento sindical, eu participei muito com ele desses processos seletivos lá na UFVJM, a quem eu mando um abraço, ele trabalha na COPESE lá e a gente trabalhou junto por alguns anos, né? E aí, inclusive, eu tenho que pedir para ele essas declarações, porque eu não tenho essas declarações ainda, mas eu vou solicitar para ele já essas declarações o mais breve possível desses processos seletivos. Eu preciso só fazer um levantamento de quando eu participei dessas coordenações e supervisão, né, desses processos seletivos que ocorriam lá na UFVJM. Como eu participei lá aproximadamente ali de uns 6 eventos, né, desses processos seletivos como coordenação, então eu tenho direito aí a 0,625, né, por participação, então eu teria direito aí a 3,75 pontos com relação a esse critério. O outro critério que certamente vai pegar todo mundo, pessoal, certamente, né, que vai requerer o RSC e que vai gerar uma quantidade de pontos bacana para aquelas pessoas que já têm mais tempo de serviço, é esse critério número 21 aí, ó, que é tempo de efetivo exercício na carreira, que é é um tempo, assim, bacana, né? Esse tempo, ele vai ser analisado por mês, tá? Ele é analisado por mês. Então, nesse caso aí, você calcula 0,1,25, né? Vou pegar até a calculadora aqui para calcular direitinho. Deixa eu ver se a calculadora aparece aqui na tela de vocês. Não, a calculadora não aparece aqui na tela de vocês, não. Mas só para simular aqui para vocês como isso é calculado. Aí eu vou mostrar para vocês como isso é calculado. Você pega aí, no meu caso, por exemplo, eu estou com 14 anos de universidade. Aí o que eu faço? Eu pego 14, multiplico por 12, que é o número de meses, e aí ele vai dar aqui que eu já estou na universidade há 168 meses. Então, nesses 168 meses que eu estou na universidade, eu vou colocar aqui, ó, 168, e ele vai me dar a quantidade de pontos que eu vou ter direito de acordo com o tempo de efetivo exercício na carreira para
o RSC. Então, no caso, eu vou ter direito a 21 pontos só desse critério. Não sei se ficou claro para vocês, pessoal, mas eu vou só explicar mais uma vez. Tempo de efetivo exercício na carreira, você vai pegar os anos que você tem de carreira, que normalmente a gente calcula isso por ano, né? O tempo aqui, para você ter acesso ao critério, ele é mensal. Ele é calculado a cada mês que você esteve na universidade. Cada mês desse que você esteve na universidade vai valer 0,125 pontos, né? Eu estou há 14 anos nas universidades. Fiquei 12 anos, fiquei aproximadamente 11, quase 12 anos lá na UFVJM e tem quase 3 anos que eu estou aqui na UFMG. Então, esse tempo de 14 anos, arredondando, eu multiplicando 14 vezes 12 meses, ele me deu o tempo de 168 meses que eu estou na instituição. Multiplica 14 vezes 12, que vai te dar os meses totais que você está na instituição, e aí você chega a esse número de meses que você está na instituição. Você coloca ele aqui no simulador, aí ele vai te dar o tempo, a quantidade de pontos que você tem direito, que é a multiplicação desse 0,125 aqui pelo número de meses, que vai te dar o total de pontos que você tem direito, de acordo com esse quesito número 21, que é com relação ao tempo de efetivo exercício na carreira. Então, só nesse critério aqui, eu tenho 21 pontos. Tenho certeza que nossos colegas aí que estão mais próximos de aposentar, né, vão conseguir muito mais pontos que eu. Tem colega meu aí com 30 anos de universidade e vai conseguir aí quase 40 pontos, mais de 40 pontos nesse critério aqui. Então, é um critério muito legal para a gente conseguir chegar próximo do nosso objetivo de conquistar pontos para atingir o RSC, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu participei. Vamos dar uma olhada lá em cima, já que a gente chegou aqui no ponto 21. Vamos dar uma olhada lá em cima como é que tá aqui no simulador. Olha que legal o simulador. Ele te dá a pontuação total, o resumo de sua pontuação. Até o momento, no critério 21, eu tô com 39,90 pontos, né? E os itens contabilizados. Quantos itens no hall eu tive acesso até o momento? Até o momento, eu tô com 7 itens contabilizados. Então aqui, olha, eu tenho esse incentivo à qualificação de especialização e eu vou tentar o RSC mestrado, né? Que é um incentivo à qualificação aqui do mestrado. Então, para conseguir esse RSC do mestrado, eu preciso de chegar aos 52 pontos, que eu ainda não cheguei até o momento, e atingir 8 itens. Eu já estou pertinho de atingir os itens. Eu preciso só de mais um item para me conseguir por itens, né? Mas eu preciso de uma pontuação ainda razoável para me chegar aos 52 pontos necessários. Uma outra coisinha importante que eu tenho que lembrar a vocês, colegas, que também é uma dúvida muito recorrente, é com relação à questão de... Anderson, beleza, eu tenho aqui a graduação, ainda tenho muito tempo para aposentar, mas quantas vezes eu tenho direito a pedir o RSC? Pelo que está no decreto, nas regulamentações e pela interpretação da CNSC, você pode pedir o RSC quantas vezes você precisar até chegar ao topo, tá, pessoal? Então, beleza. Hoje, eu tenho especialização e eu quero o RSC para o mestrado. Eu peço o RSC para o mestrado. Daqui a algum tempo, quando eu concluir o meu mestrado, se eu concluir o meu mestrado, obviamente, eu posso solicitar o RSC para doutorado. Uma outra dúvida que o pessoal levantou mas eu tenho que correr atrás dos pontos tudo de novo? Com a regulamentação atual, da forma que ela está descrita, não. Quando você pedir esse RSC, você vai enviar toda a documentação que você tem de critério de pontos. Beleza, você enviou a documentação, você teve acesso a RSC de acordo com a pontuação. Se você não tem todos os pontos ainda, nesse meio tempo que você está chegando ao seu mestrado, você vai juntar os outros documentos e quando você conquistar o mestrado, você vai encaminhar esses documentos necessários para você complementar aqueles documentos que você já enviou e que vai estar registrado lá na ProRH
e aí você vai encaminhar esses documentos adicionais para você chegar ao número de critérios que você precisa para o RSC de doutorado e para você chegar à pontuação que você precisa para o RSC de doutorado. Não é necessário você juntar tudo de novo. Você vai precisar apenas de complementar aquilo que você já fez, tá bom? Essa informação é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, de acordo com o que está até agora, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês perguntarem aí nos comentários que eu explico para vocês, né, nos comentários, e coloco inclusive nos próximos vídeos que eu vou falar sobre RSC exclusivamente, né, pessoal? Para explicar melhor. Então vamos voltar lá. A gente parou aqui no ponto 21, né? E aí, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para chegar no RSC mestrado, né, pessoal? Preciso chegar lá, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. De acordo com os critérios que eu fiz o levantamento aqui. Vamos lá. Um outro que eu vi aqui que eu tenho é o 29 aqui, ó. Participação como membro titular ou suplente em comissão interna de supervisão da carreira, da CIS, né? Eu fui eleito pelos meus colegas aqui da UFMG, a quem eu agradeço muito, quem votou para mim, porque eu tô aprendendo demais lá na CNSC com o pessoal de lá, que são pessoas, assim, fantásticas e que têm um conhecimento incrível sobre a carreira, né? Eu tô aprendendo demais. E aí eu fui nomeado pelos nossos colegas, felizmente nossos colegas aqui da UFMG, né? Eu agradeço mais uma vez, me nomearam para participar da CIS. Então eu tenho também direito à pontuação desse critério aí, ó. Critério 29, né? Participação como membro titular ou suplente da Comissão Interna de Supervisão de Carreira e outras comissões correlatas. Atualmente eu sou membro titular, eleito pelos nossos colegas aqui da UFMG. E aí, como é por mandato, né? Eu tenho direito aí a um mandato, né? Que é o que eu fui eleito agora, e a 0,5 pontos aí. Alguns colegas nossos estavam até questionando, né, que é uma pontuação muito baixa, porque você participar da CIS é uma responsabilidade muito grande, você faz ali todo um estudo da carreira, de situações dos servidores, isso demanda tempo, demanda trabalho, né, e sendo colocado aí por mandato apenas esses 0,50 pontos, é algo que provavelmente a gente vai ter que rediscutir no futuro e em futuras greves a gente aumentar isso daí, porque realmente é uma pontuação muito baixa para o nível de trabalho e pelo nível de responsabilidade e o nível de saberes e competências que você adquire por estar numa comissão como a CIS. Então é algo que a gente tem que estudar aí para nas futuras greves a gente poder trabalhar para aumentar essa pontuação aí, porque realmente essa pontuação ficou muito baixa de acordo com esse critério, né? Mas eu tenho acesso a ela, é um quesito a mais, eu acho que já completei lá os quesitos necessários para mim conseguir o RSC para mestre, né? Pessoal, olha lá, vamos lá em cima lá ver. Deixa eu ver. Olha lá, ó, ele não ficou verdinho porque eu só completei os itens. Agora eu tenho 8 itens de 8 necessários. Mas como a minha pontuação ainda está 40,40 e eu preciso de 52, ele ainda não ficou verdinho por isso. Mas vamos continuar aqui para ver se ele fica verdinho no final, né? Item 30 agora, olha só, item 30. Participação na organização de eventos pedagógicos, educacionais, científicos, tecnológicos, esportivos, sociais, filantrópicos ou culturais, né? Eu participei de alguns eventos lá na UFVJM, principalmente, né? E aí a gente tem que colocar a declaração emitida ou certificado, né, do evento, né? E aqui fala, né? Ele dá detalhes que, no caso, atuação no processo de planejamento e organização do evento, né? A questão do pré-evento, né? Aí ele coloca aqui, ó, exemplo, definição de data, elaboração, infraestrutura, né? E ele coloca vários pontos aqui que você tem que ter feito, um rol de pontos, né? Que você pode ter feito. Eu participei de organização de eventos mesmo. Muitas organizações de eventos de recepção de calouros, entre outras atividades que a gente desenvolveu lá nos simpósios da UFVJM, né? Devo ter participado aí de aproximadamente uns 6 eventos desse. Então eu teria direito a 6 pontos nesse critério, né? O próximo critério aqui que eu também tenho direito é coordenação, presidência de comissões, comitê, grupos de trabalho, grupo de estudo da administração pública, né? Atuação como coordenador, comissário ou grupo de trabalho no âmbito da administração pública. Eu participei como coordenador, né? Presidente de algumas comissões também lá na UFVJM, com relação à regulamentação de algumas resoluções de lá. E nesse item aqui também,
eu tenho pelo menos 3 participações como presidente, duas, né? 2 participações como presidente de comissão. Então, isso também conta ponto, tá aqui discriminado. Então, nesse quesito aqui, eu teria direito a 5 pontos, 2,5 pontos por portaria de participação, né? A atuação do servidor como titular ou substituto eventual do titular ou ocupante do cargo de CD ou equivalente, né? Atuação como titular ou substituto eventual de cargos de direção, portaria de nomeação de início e fim, né? Lá na UFVJM eu também tive oportunidade de participar como nessa atuação desse cargo de direção, né? Por 12 meses no cargo da diretoria de graduação de lá. E aí eu posso acrescentar também essa questão aqui, ó, de 3 pontos, né? Porque no caso é 0,25 por mês. Então nesse critério aqui eu tenho a possibilidade de conseguir 3 pontos, né? E aí, atuação como servidor, como titular ou substituto eventual do titular ocupante de função gratificada, né, FG ou equivalente. Eu também fui substituto eventual lá, né, provavelmente mais ou menos 1 ano. Então, nesse critério também eu tenho direito aí a uma pontuação. Nesse caso aqui, por 12 meses, né, eu tenho direito a 1,50 pontos. Será que eu já cheguei lá, gente? Vamos voltar lá para ver, né? Vamos ver aqui que esse simulador é muito bom. Olha lá, ele calcula automaticamente. Olha só. Eu consegui passar da pontuação. Olha lá, são 52 pontos necessários. Eu consegui 55 pontos,90, né? Os itens aqui eu precisava de 8. Olha só, pelos itens aqui eu já poderia requerer até o de doutorado. Olha só, já tem 12 itens de 8 para o mestrado, né? Eu poderia conseguir aqui já, pelos itens, até o de doutorado. Então, até o momento, já chegamos lá, viu? De mestrado eu já teria direito já, com as comprovações direitinho, correndo atrás dos comprovantes que eu preciso aí, que eu preciso correr atrás de alguns ainda. A gente chegou lá já. Mas vamos continuar aqui, porque eu queria ver se eu chegaria, por exemplo, aqui numa simulação aqui, no de doutorado, por exemplo, com relação à questão da pontuação com que eu já tenho e com que eu já participei, né? E depois a gente pode fazer uma análise também do nível de dificuldade de conseguir essa questão dessas pontuações, né? Então vamos lá, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, viu, gente? Mas é porque esse tema ele é importante, as pessoas têm muita dúvida com relação a ele, então é bom a gente tirar todas as dúvidas, né? E poder simular aí as questões para ficar mais claro, né? Participação em capacitações, incluindo disciplinas isoladas em cursos de graduação e pós-graduação que desenvolvem competências alinhadas aos objetivos institucionais ou que favoreçam a formação continuada no cargo. Gente, uma outra informação também, que é uma dúvida que o pessoal tem aí o tempo todo, é o seguinte, que eu esqueci de falar para vocês enquanto eu estava analisando os documentos aqui. O pessoal pergunta se tem limite de tempo para a regra valer, né? Vou voltar um pouquinho aqui nesse ponto. Tem limite de tempo para a validade dos certificados que você apresenta. De acordo com o que foi regulamentado aqui, pessoal, e que está aqui, inclusive, nos documentos, para requerer o RSC, ele não vai ter limite de tempo, viu? Não vai ter limite de tempo, e você pode requerer o RSC, inclusive com critérios antes de você ter ingressado na universidade. Ele não coloca prazo para você, vamos supor, de certificado, para você requerer o RSC. Né? Eu vou ver se eu encontro aqui, enquanto eu estou explicando para vocês essa questão, o ponto aqui do documento que fala com relação a essa questão. Mas no documento aqui, que é o documento, que é esse relatório do GT, ele deixa muito claro que as concessões elas serão realizadas independente do tempo do seu título. Se você conseguiu esse título alguns anos antes de você entrar no serviço público, você vai ter direito a esses critérios, né? Independente do tempo que você conseguiu ele. Tá? Então, essa é uma informação que muita gente me pergunta.
Muita gente me perguntou, né? Inclusive os colegas meus lá perguntaram. Inclusive eu até achei aqui, ó, dos pressupostos e requisitos dentro do relatório. Vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais claro, porque eu gosto de mostrar do que está dentro da lei, né? Aí ele coloca aqui, ó, artigo 8º. As atividades para obtenção do RSC poderão ter sido realizadas a qualquer tempo, considerando que a mensuração do conhecimento, dos saberes e das competências não se limita ao tempo. Ou seja, a qualquer tempo de sua vida que você fez e atendeu a algum desses roles, né, dos critérios que estão definidos aí, você pode entrar com essa certificação que ele vai valer para o RSC de acordo com o que está aqui, pessoal. Lembrando a vocês que ele vai ter que passar por várias instâncias, né? E aí, isso pode modificar. Mas no momento, o que está aqui coloca que o RSC ele poderá ser realizado com critérios que você conseguiu a qualquer tempo, durante toda a sua vida, independente se você já tinha passado no concurso, já tinha entrado na carreira ou não, tá bom? Só para deixar isso muito claro, porque muita gente me perguntou sobre isso no decorrer dos últimos dias, né? E aí, essa é uma informação importante que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês. Então vamos lá, outro ponto, né? Participação em capacitações, incluindo disciplinas isoladas. Esse aqui eu participei de algumas disciplinas isoladas aqui na UFMG, né? Fiz algumas disciplinas isoladas e aqui conta por a cada 10 horas, né? Então, as disciplinas que eu fiz de 60 horas, eu multiplico elas por 6 aqui, tá? Como eu fiz 3 disciplinas de 60 horas, vai dar 18, então eu vou ter direito a 4,50 pontos nesse quesito, né? O item 41 aqui, ele coloca o título de educação formal, diferente do requisito de escolaridade e formação especializadas exigidas para ingresso no cargo ocupado pelo servidor. Aqui é um outro ponto que eu queria chamar a atenção também, que é necessário chamar a atenção e avaliar esse outro ponto aqui, ó. Ele coloca título de educação formal diferente do requisito de escolaridade e formação especializada exigidos para ingresso no cargo ocupado pelo servidor, né? Aí ele define aqui, ó, título de educação formal, desde que não seja requisito para ingresso no cargo, além daquele que o habilita e define o nível de RSC pretendido no âmbito do plano de qualificação institucional. E aí, tem aqui a questão dos diplomas, né? Aqui eu acho que há uma pequena controvérsia que eu queria falar para vocês aqui, ó. Tem uma parte da categoria que ela entende que todos os seus títulos, vamos supor, eu que sou nível médio, por exemplo, eu tenho duas graduações, uma em gestão de recursos humanos e uma em administração, que estão acima do meu requisito de escolaridade. Porque o meu concurso é de nível médio, eu sou nível D. E tenho uma especialização, né? Coloca aqui uma especialização o qual eu consegui meu incentivo à qualificação. Uma parte dos membros da CNSC, eles entendem que todos esses títulos meus valem. Ou seja, eu teria direito aqui a dois quesitos desse pelas minhas duas graduações e teria direito a um terceiro desse pela especialização que eu fiz, né? Só que tem um ponto aqui, ó, que ele é meio, que na minha interpretação ele é meio dúbio. Olha, na explicação aqui no decreto, tá? Na minuta do decreto. Título de educação formal, desde que não seja requisito de ingresso do cargo, além daquele que habilita e define o nível de RSC pretendido no âmbito do plano de qualificação institucional. Isso aqui, na minha interpretação, ele define que você, em tese, né, pode haver essa interpretação, né? Não estou dizendo que é a interpretação certa, não estou dizendo que é a interpretação errada, eu estou dizendo que pode haver uma interpretação adicional de que aqueles títulos que você usou para chegar a um incentivo à qualificação que você está presente no momento, no meu caso, a especialização, ele
não poderia contabilizar nesse critério. Tá? É uma interpretação possível, né? Uma leitura possível de se fazer. Considerando que a minha especialização pode não ser válida se essa interpretação for realizada, e que uma das minhas graduações não seria válida, porque eu utilizei uma das minhas graduações para um incentivo à qualificação, eu considerando a minha segunda graduação, eu teria direito a 1. Só para deixar claro para vocês aqui. Então eu teria direito a 6,25 pontos nesse quesito. Considerando que parte dos membros da CNSC definiram ser o correto e que todos aqueles títulos acima daquele que você ingressou no cargo vale a pontuação, eu teria direito a 3. Teria direito a 2 pelas minhas 2 graduações e mais uma pela minha especialização. Então, só nesse quesito aqui eu teria direito a 18,75 pontos. Só para deixar claro para vocês, né, os entendimentos que podem ser realizados a partir desse critério 41. O critério 43 coloca que a pessoa tem direito a esse critério se ele for autor de projeto aprovado em edital de pesquisa ou extensão, né? Autoria de projeto de pesquisa ou extensão aprovado em instâncias competências, projeto aprovado nas instâncias competências por edital. Eu fui coordenador de um projeto de extensão lá na UFVJM, o projeto A Caminho da Universidade lá, projeto muito legal que a gente apresentava à universidade para os estudantes dentro da instituição, né? Eu fui autor desse projeto. E aí eu submeti ele ao departamento responsável lá pela essa regulamentação por 2 editais. Então eu tenho direito a ir a 5 pontos de acordo com esse critério. Os outros critérios aqui, agora a gente pula, no caso aqui, para o critério 56, né? Atuação, atividade de avaliação do projeto, ensino, pesquisa ou extensão. Eu já fui avaliador também, viu, gente? Parecerista de projeto de extensão. Já fui avaliador por 2 semestres. Então, eu tenho direito a ir a 2 pontos por esse critério. Isso aqui, ó. Isso aqui é importante, olha só. Eu fui participante como autor e como coordenador de projeto de extensão, tá? Então, nesse caso aqui, eu pontuo nos 2, tá bom? Por essa questão, olha só que legal. Então, como eu participei por 2 projetos, né? Eu tenho direito aqui a 2 pontos nesse quesito, né? Participação como mediador, palestrante, apresentador. Eu apresentei alguns eventos lá na UFVJM como apresentador, principalmente recepção de calouros, né? Então eu tenho direito aí a mais ou menos uns 3 pontos por esse critério. E participei também do simpósio de educação à distância lá do curso de administração pública como apresentador. Aí somando isso aí, dá esses pontos, né? Participação como ouvinte, né? De várias atividades, workshop, mesa redonda, colóquio, minicursos. Isso aqui é bom para conseguir ponto, viu, gente? É o item 61. Já participei de vários eventos, tem muitos certificados, inclusive no período da minha graduação, né? Então isso aqui vai contar bastante pontos, viu? Eu tenho uns 12, mais de 12 pontos, mas vou colocar um número aqui aproximado de 12 ali por participação. Participação em grupo de pesquisa registrado. Eu participo de um grupo de pesquisa atualmente, então vou colocar aqui um ponto e um critério. Participação em projetos de desenvolvimento institucional, né? Eu participei de um... Participação de projetos, ensino, pesquisa, extensão, inovação. Projeto de desenvolvimento institucional. Esse aqui é o PDI. Eu participei de um PDI também, de uma comissão, né? De um grupo de trabalho de PDI lá na UFVJM. Então, entrem nesse item 67. Participação de organização de eventos. Lá também eu participei de organização de eventos. Lá, principalmente de recepção de calouros. Né? Participei de uns 6 eventos, da organização de uns 6 eventos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Dentro das minhas participações,
Não, fechou, pessoal. Esses aqui são os critérios que eu participei. Vamos ver lá o quanto deu no final, né? Dá uma olhada lá o quanto deu no final. Aqui, ó. Nossa, olha só, já consegui. Que bacana, gente. Já conseguia já o nível de doutorado aqui, já, olha. Se eu conseguir meu mestrado, com as coisas que eu já fiz, eu já conseguiria o doutorado já, ó. Consegui aqui no total 105,15 pontos, né? Com os critérios que eu fiz. 22 itens, né? 22 itens. E aqui foi atendido os critérios, inclusive para o doutorado. Olha que bacana, que legal, hein? Bastante saberes e competências aí adquiridos no decorrer da minha carreira. Muito feliz, assim, de fazer essa análise aqui com vocês. Bem, pessoal, então a gente encerra aqui. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor com relação à questão do RSC, né? O vídeo ficou bastante longo. Nossa, eu tô vendo aqui que tá dando um tempo aqui bastante longo, mas eu acho que era importante fazer essa análise detalhada com vocês, né? E mostrar aí a questão do RSC para quem tá muito atento, querendo saber muitas informações sobre a questão do RSC. Eu acho que ver esse vídeo na íntegra vai ser muito importante, né? Aqueles que estão querendo analisar alguns pontos específicos que eu falei aí também e não puder acompanhar o vídeo até o final também foi bacana. Acho que passou o recado, né? Essas são as informações assim que eu me recorde que foram mais me questionadas aí no decorrer desses meses, né? Coloquei todas elas aqui. E aí, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, que eu vou tentando responder à medida do possível aí nos próprios comentários. E também eu vou tentar fazer mais 2 vídeos sobre esse tema, né? E aí, nesses 2 vídeos, eu vou responder as perguntas que vocês forem colocando, né? Se eu tiver informações sobre as questões que vocês colocarem, eu vou respondendo, senão eu vou consultar meus colegas, inclusive da CISD, que da UFMG, eu tenho os meus colegas lá, tem o grupo lá, consulto meus colegas e já mando a resposta para vocês, já coloco aqui nos vídeos a interpretação que eles colocarem. E aí a gente vai trocando ideia a respeito dessa questão aí do RSC. Eu acho que o trabalho realizado pelos nossos colegas da CNSC foi um trabalho muito bacana. Gostaria de elogiar aqui o trabalho realizado por eles e parabenizar os nossos colegas. Foi um trabalho assim sensacional. Sendo sincero para vocês, nos próximos vídeos eu vou até trabalhar isso, mas eu acho que não é difícil para os servidores correrem atrás de critérios para conseguirem um RSC, independente do nível que está. Como eu mostrei para vocês aqui, eu já fiz assim algumas coisas, principalmente na UFVJM nos 13 anos, nos quase 13 anos que eu fiquei lá, né? Participei de algumas coisas, mas se a gente correr atrás, não é difícil a gente conseguir esse número de itens, como as pontuações também. A questão da pontuação ali por tempo de serviço, ela ajuda muito, né? Então não tá tão difícil assim, né? Inclusive depois eu quero fazer um vídeo explicando os pontos que eu acho que seria menos difícil conseguir essa questão dessas pontuações. Vou fazer um vídeo especificamente disso, né? E compartilhar aqui com vocês. Deixo claro aqui no final mais uma vez que isso aqui é uma proposta, é uma minuta, ela vai passar por diversos setores ainda que vão analisar. Espero que não tenha modificação nenhuma, porque tudo de acordo com o termo de acordo precisa ser definido pela CNSC, e isso aí foi o que a CNSC definiu. Então mexer nisso aí é algo que pode ser considerado uma quebra de acordo. Então acho que não é legal para o governo, né? O governo tratar a gente da melhor forma possível é bom para ele também. O ano que vem é ano eleitoral, os próprios deputados e senadores também estão bem queimados aí no país. O ano que vem é ano eleitoral. Então, acho que é bom todo mundo trabalhar. Nossa carreira é muito grande, tem um número de servidores muito grande, né? Então, acho que é bom todo mundo trabalhar aí de acordo com o que foi acordado, né? E aí, no mais, eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos no canal que se inscrevam no canal, dê o like aí. Vou deixar aqui abaixo na descrição o link para esse simulador aí do nosso colega Tai, que desenvolveu ele. Parabenizo ele também por esse trabalho, né? Que desenvolveu aí esse simulador, né? Vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar na descrição também o link, né,
para os meus canais do Telegram, para o meu canal do WhatsApp. Lá a gente faz discussões, se as pessoas têm dúvida, a gente responde lá, né? Então vai ser muito legal se vocês puderem entrar também nesses grupos para a gente poder trocar uma ideia mais próxima, viu, pessoal? Deixem as dúvidas de vocês nos comentários que eu respondo tanto para vocês quanto nos próximos vídeos. Um abraço a todos, né? Essa é a análise, essa é a reflexão. Espero ter contribuído para que vocês compreendam um pouco mais sobre o RSC. O vídeo ficou longo, peço desculpas, mas esse é uma questão assim muito minuciosa, essa questão do RSC. Então eu queria explicar bem detalhadinho para vocês, né? Acho que consegui explicar bem detalhadinho, ficou longo o vídeo, mas consegui explicar bem detalhado. Então gostaria de agradecer a quem ficou aqui até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana. Um abraço, até o próximo vídeo.